Oi pessoal, boa tarde. Hoje é domingo, começando a semana, amanhã é segunda-feira. Vamos esperar que tenhamos uma semana produtiva, né? Com bastante atividade, né? Que a Michele certamente já deve estar colocando aí para vocês. E como eu disse, eu vou complementar a minha parte pedagógica com material encaminhado para o grupo que nós criamos. Né? Criei um grupo para o primeiro ano do ensino médio e outro para o segundo. Esse vídeo eu vou mandar para os dois porque é um introito, é uma introdução daquilo que a gente tem que fazer. Eu estou mandando para o primeiro ano um vídeo muito legal, uma produção lá do estado do Amazonas. Eu busquei, achei um vídeo muito bacana que fala sobre algumas coisas interessantes da filosofia e que por um acaso, né, filosofia é uma matéria que você não tem muito o que inventar, né, a grade nacional é muito parecida, então todo mundo caminha por um lugar comum. Ou seja, a gente vai falar de mitologia, de o princípio, né, da filosofia, senso comum, que é uma coisa importantíssima nos dias de hoje. A gente está vendo uma opção de gente falando uma opção de bobagem com relação a essa pandemia que a gente está passando e que é imprescindível que nós consigamos raciocinar e pensar, peneirar efetivamente o que é possível, o que não é possível, acreditar no que pode ser feito e que não pode ser feito, né? Entender que tem que se ficar em casa ou não, né? Isso passa a ser foro íntimo, as pessoas têm que definir o que elas querem fazer e escolher a solução mais adequada. Tenho convicção do que eu vou falar agora. Todos os meus alunos de primeiro e segundo ano do ensino médio têm condições, tenho certeza, pelas aulas que nós tivemos do princípio do ano até o dia da paralisação, tenho certeza absoluta que tem condições de refletir e entender quais as medidas a serem tomadas. Já falei anteriormente, quando eu estava tentando montar o grupo, né? Situações assim que eu falo desde sempre na sala de aula, como espirrar, como bocejar, mão na boca, cuidados que devem fazer parte da nossa vida, independente de pandemia ou não, tem que acontecer, né? Eu tenho uma historinha que eu conto para vocês sempre, quem é meu aluno sabe, do cocôzinho, você é direto, cocôzinho do cachorro na rua, que o sol bate, ele seca, o carro passa, vira pó, sobe e se precipita, precipita-se em cima de todos nós, em forma de poeira, e aquilo a gente carrega para dentro de casa novamente. É mais ou menos o que está ocorrendo. As contaminações por conta de contato e falta de higiene, sobretudo. Bom, mas o assunto não é esse aqui. Então, eu estou passando para o pessoal do primeiro ano um vídeo super legal sobre introdução filosófica, uma coisa que eu já falei bastante, que todo mundo pensa, mas pouca gente reflete, né? Tem que se fazer reflexão do que se ouve, do que se fala, de como, para ter ações mais efetivas no mundo, né? Quem pensa
só não basta, tem que pensar e trabalhar esse pensamento, o que a gente chama de reflexão. Então, para o primeiro ano, vai um vídeo super especial, que eu quero que olhe com atenção, e depois quero que comente, né, isso, é, sei lá, faça, quero que todos façam uma reflexão sobre o vídeo. O pessoal do primeiro ano, do vídeo que eu estou encaminhando para o pessoal do primeiro ano, e vídeo que eu estou encaminhando para o pessoal do segundo ano. Tanto do primeiro ano quanto do segundo ano é composto de duas partes. Eu vou mandar uma parte hoje, para que vocês façam, e vou mandar uma parte depois que vocês me mandarem um comentário, a partir de segunda ou terça-feira, né? Até quinta-feira eu gostaria de ter de volta o feedback, tá? Tanto do primeiro quanto do segundo ano do ensino médio. E a gente vai conversando a respeito. Esses dois assuntos desse vídeo, primeira e segunda parte do primeiro e segundo ano, tem tudo a ver com a introdução do nosso livro. A partir desse vídeo que mostra como se deve refletir, por que se deve refletir, etc, 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 nós vamos entrar em vídeos referente a cada um dos capítulos do nosso livro, né? A gente vai pegar, ver, deixa eu ver se está aqui em cima da mesa, está aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. A gente vai entrar em cada um, né? Tá aqui, ó. A gente vai entrar nos capítulos do livro. Aqui no nosso livro, por exemplo, falando o pessoal do primeiro ano, tá aqui falando assim, vou ter que botar para cá para eu poder conseguir ler por causa do reflexo, né? Tá assim, no capítulo 1, a gente não vai precisar muito tratar dele, que o capítulo 1 do livro de primeiro ano fala sobre aquela filosofia da Grécia Antiga e tal, que é bastante, meu modo de ver, é desprezível para a gente, que a gente já falou nisso, não interessa muito a gente. A gente tem que viver o mundo atual, eu penso assim, né? E já é bastante coisa se a gente conseguir. Aqui no livro do primeiro ano, o capítulo 1 fala sobre pensamentos míticos. O que é um mito? O capítulo 3, o berço da filosofia, origem e desenvolvimento do raciocínio filosófico. E isso está lá também no vídeo. Talvez não esteja lá, não vai estar com título assim, mas vai falar do que é o pensamento filosófico. E depois a gente vai seguir os outros capítulos do livro, sempre com um videozinho. No segundo ano, tá tudo aqui em cima da minha mesa, como é que está? No segundo ano, também tem um vídeo igualzinho do primeiro, em duas partes, de tudo que a gente já tratou também. O pessoal do segundo ano, nós já falamos, ética antiga, né? Aí eu te pergunto, ética antiga é meio, tem mania de aspas, né? Ética antiga, aspas. Porque a ética, como eu falei para vocês, é um negócio que atravessa os anos, né? A coisa de moralidade, nós já aprendemos que ela se modifica de acordo com as rotinas do mundo, né? Lá no século passado, usar uma bermudinha curtinha para as meninas era um absurdo. Hoje você vê que pode. As roupas de banho, por exemplo, eram pijamões assim enormes. Hoje os biquínis estão cada vez menor. A mesma coisa, era deselegante um homem andar sem camisa. Hoje as pessoas não ligam muito, né? Então essas coisas vão se mudando ao longo do tempo, misturando ética e moral. A moral, ela até infelizmente,
né? Infelizmente, ela modifica muito com a evolução do mundo. Mas o vídeo que eu preparei para o segundo ano também fala muito do que a gente já falou bastante, né? Senso crítico, senso comum, é, busca de virtude lá dentro disso, medidas da felicidade, felicidade tem medida? Não, não é uma medida que você pega o metro e meça isso, né? É a sua vida, isso independente de ser rico ou ser pobre, a felicidade é aquela que você determina para você, você se sentir bem, né? Fins da ação humana, né? Que é? Fins da ação humana. Para que você está aqui? Por que você estuda? Para que você estuda? Qual a finalidade principal de se estudar? A gente está vendo aqui. Imagine se ninguém quisesse estudar. Como é que a gente ia resolver um problema dessa pandemia? Como é que a gente ia analisar? Só um detalhe para o pessoal do segundo ano, né? Eu antes falei primeiro, agora estou falando para o segundo, né? Segundo ano. Só um detalhe. Imagine se ninguém quisesse estudar. Como é que a gente ia definir, como a gente ia saber, como é que a gente ia fazer para resolver essa situação atual? Só um detalhe. Em 1918, a gente não estava aqui ainda. Alguns talvez tenham parente dessa época, pai não, avó, bisavó, sei lá. Em 1918, teve uma gripe que foi tão grande quanto esta. Foi a gripe espanhola. O que aconteceu? A gripe espanhola, só muito depois a gente soube, apesar do nome espanhola, ela foi uma gripe, um vírus também, que os Estados Unidos escondeu por muito tempo e contaminou o mundo inteiro e depois atribuiu isso à Espanha e a Espanha, por sua vez, à França, mas isso são detalhes. Outro dia eu estava escutando uma entrevista que a gente vai descobrir no futuro qual é a razão principal desse qual foi o motivo, né? O que causou, o que levou à disseminação desse vírus do corona aí que está fazendo esse escarcéu com a gente, né? Esse vírus não é um vírus novo. Desde 1960 se tem notícia desse vírus e engraçado, esse vírus ele tem em aves, tem em bovinos, tem em suínos, tem uma série de animais que já tem vacina para galinha, frangos, né? Bovinos, tudo da família dos coronas, né? E não tinha nenhum relato desse vírus em humanos. Mas a gente sabe que na natureza um bichinho chamado morcego é hospedeiro de uma série enorme de vírus, bactérias, etc. Né? Quem pode falar melhor é o professor de biologia. Consulte a ele. E, segundo os especialistas, estão dizendo que alguém deve ter sido mordido por um morcego e o morcego e essa pessoa fez essa transição, né, do animal para o homem. E ele se adaptou e depois saiu para buscar outros hospedeiros, igual qualquer vírus, sim, qualquer tipo de situação faz. Né? Então a gente, daqui a uns 10, 20, 30 anos, a gente vai saber da onde veio, por que veio e como veio. E se foi plantado, se não foi, isso é outra situação. Mas isso tudo, eu estou falando isso para dizer que isso é uma questão filosófica, que a gente tem que pensar como é, por que é,
da onde é. A filosofia não quer saber dos resultados, ela quer saber dos porquês. Por que isso, por que aquilo, é interrogação que não acaba mais. Você vai ver isso no vídeo falando a especificidade da filosofia. A filosofia serve para fazer o aluno, independente da série que ele está, pode estar no primeiro ano do ensino médio, no segundo, na faculdade, é importante por isso. Para a gente aprender a peneirar, né? Cuidar daquilo que a gente ouve, por que não se deve fazer isso, por que não se deve fazer aquilo. Vocês vão ver, o vídeo tem situações assim, interessantíssimas que eu gostaria que vocês refletissem sobre isso e vai ter uma oportunidade ímpar de vocês entenderem qual é a necessidade que se tem de estudar filosofia, independente da série, tanto o primeiro quanto o segundo ano, que é o nosso caso, e para frente. Para discutir as questões, saber realmente aonde a gente vai meter a nossa colher, né? Por isso que é importante se estudar. Né? Então eu quero que vocês assistam o vídeo que eu vou mandar do primeiro ano para o primeiro ano, do segundo ano para o segundo ano. Eu vou mandar, né, hoje a primeira parte, e quando eu tiver o feedback de vocês, ou a resposta, né, das questões, pode achar perguntas lá, vamos questionar, vamos fazer uma reflexão enorme sobre isso, já que a gente tem bastante tempo, para a gente ver fazer esses dias ficarem melhor. O mais é pedir a vocês para tomar os devidos cuidados, orientar os pais, os avós, sei lá, os vizinhos, para que tenham cuidado, porque o problema é muito sério. Muito mais sério do que muita gente está pensando. Mas o Lima Nascimento está na ponta da onda, mandando trabalho, não deixando que isso afete de uma forma ruim a nossa vida. A gente tem que transformar esses dias em casa em coisa boa. Eu estou achando legal que eu estou conseguindo ver, vocês viram aqui meus livros, estou arrumando minhas estantes, está aqui do lado meu violão, ali o meu teclado, meus CDs lá em cima. Eu estou tirando proveito disso tudo, além de estar direto com minha esposa, fazendo contato com meus netos por vídeo, e quero também que vocês não pensem que estão sozinhos e que não têm que estudar por conta de estarmos presos em casa por conta da situação. Isso vai passar e a gente tem que continuar a nossa vida. E vai ser legal depois, quando nós nos encontrarmos em breve, se Deus quiser, a gente não tenha perdido nada com isso. Pelo contrário, tenha tido um saldo positivo. Tá legal? Então vou mandar o vídeo e quero que vocês se dediquem. Não é só a minha matéria, não. Aí agora eu vou falar como diretor. A matéria, todas as matérias que a Michelle vai mandar para vocês. Porque é importante que o nível educacional nosso, né, não caia. É que a gente, mesmo em casa, crie hábito de estudar. Isso vai ser importante depois, que a gente vai criar o hábito de estudar sozinho em casa. Vai ser legal. E se Deus quiser, a gente vai continuar nessa onda, pegando essa mania de estudar, mandar coisa, trocar ideia. Depois que esse negócio do vírus passar, a gente vai continuar nessa batida. Fica com Deus. Eu vou mandar e quero resposta de todo mundo, porque isso vale ponto, e depois eu vou conversar com a Michelle como isso vai ser aproveitado. Não pense que é brincadeira, isso é coisa séria, tá? Tchau, fica com Deus.